Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui Rafaela Schiavo, psicóloga perinatal, autora de centenas de estudos científicos sobre saúde mental materna, autora também de instrumentos que psicólogos perinatais podem estar aí utilizando para uma série de situações. E aqui no Mater Online, eu auxilio profissionais a se sentirem mais seguros no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto. E o tema da nossa live de agora é dica para profissionais se sentirem seguros no acolhimento ao luto materno. Nesta live você vai aprender como se sentir mais segura, mais seguro no atendimento ao luto materno. E se você conhece alguém aí que você acredita que deveria estar aqui também assistindo essa live, já marca essa pessoa, chama ela para estar aqui com você. Não importa se ela é obstetra, se ela é doula, se ela é psicóloga, psicoterapeuta, enfermeiro, todos os profissionais que de uma forma ou de outra precisam lidar com o luto materno precisam assistir essa live, tá? Então não fica com vergonha, não fica com medo de divulgar conhecimento para outras pessoas que precisam, já que o nosso objetivo aqui é levar informação para que pessoas possam saber como acolher melhor, como atender com segurança e com qualidade pessoas numa situação tão delicada como essa, ok? Então já marca aí as pessoas que estamos no comecinho ainda da live, chama elas para entrar aqui e assistir juntinho com você. Muitos profissionais, eles não se sentem seguros para acolher as emoções, né? O sofrimento de mulheres, de homens que perderam os seus filhos, os seus bebês, ainda antes de nascer e acabam, às vezes, falando coisas ou fazendo coisas que podem prejudicar o processo de luto ao invés de ajudar, tá? Então, é um tema muito sério. Infelizmente, nós temos sim profissionais despreparados de conhecimento a respeito do que fazer nesses tipos de situações e por isso acabam fazendo coisas erradas. Não fazem propositalmente, claro, mas na tentativa de ajudar, podem acabar errando por falta de conhecimento, tá? As pessoas que se formam em todas as graduações, enfermagem, obstetrícia, psicologia, não tem uma disciplina que fala, né, sobre como lidar com o luto materno. É muito difícil a gente encontrar isso, talvez como uma disciplina optativa. Então, por isso, esses profissionais vão para o mercado de trabalho e quando chegam no mercado de trabalho e têm que lidar com essas situações, nem sempre conseguem sair, resolver muito bem. Então, para isso, a gente está fazendo hoje essa live aqui, tá? Para tentar instruir melhor, orientar melhor os comportamentos dos profissionais de saúde que vão, então, atender essas mulheres, esses homens e terem segurança nesse momento, porque é uma situação que traz insegurança para muitos profissionais. Se tem um momento que traz insegurança para acolhimento emocional, de mulheres aí neste período perinatal, né? Profissionais se sentem inseguros, principalmente neste momento em que a gente está trabalhando aí com o luto materno. Então, fica aqui comigo até o final dessa live que você vai se sentir mais segura, mais seguro para atender casos de luto materno. Sem saber isso, você não consegue se sentir segura no atendimento ao luto materno. Olha só, quem aqui acha difícil acolher o luto materno? Você acha difícil acolher o luto materno? Responde aqui para mim nos comentários. Deixa eu saber se você se sentiria aí desconfortável, se você acha difícil. Não sei se você já atendeu ou não e sentiu certa dificuldade, ou se caso você nunca tenha atendido, se você tem esse receio, se de repente você acha que se essa demanda chegar para você hoje, você se sentiria um pouco desconfortável, inseguro em como lidar com essa situação.
Legal, pessoal aqui participando junto comigo. Gratidão, Karen, por responder. Respondeu sim. Marlene, sim. Ana Paula, sim. A Leide, sim. Sivalene Veras, sim. Maravilha, Ana Paula, sim. Gratidão, pessoal, por estarem participando aqui junto comigo. A colaboração de vocês é importante para mim. Então, percebem? A maioria das pessoas se sentiriam, sim, desconfortáveis em atender uma situação como essa, tá? Então, o objetivo dessa live aqui é que até o final dela, você saia daqui menos desconfortável, que você saia daqui com um pouquinho mais segura, mais seguro para conseguir atender essas questões, se de repente chegar aí para você, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que luto materno não é só quando morre o bebê, tá? Quando a gente está falando de luto perinatal, tá? Eu vou usar aqui luto perinatal e não materno, porque é importante a gente levar em consideração o homem também, que o homem também entra de luto, tá? Mas vamos lá. Quando a gente está falando de luto perinatal, nós não estamos falando só da morte de um bebê. O luto, ele pode ser definido quando há perda, né, de algo ou alguém, tá? Então, nem todos os lutos é de alguém, mas pode ser de algo. E quando uma mulher, por exemplo, entra neste período de gestação, parto e pós-parto, podem acontecer várias perdas que vão levar essa mulher a apresentar um sofrimento psíquico, tá? Que é semelhante realmente ao luto. Muitas vezes ela vai passar, inclusive, pelas fases do luto, tá? Então vamos lá, quais são os lutos aí que uma mulher pode passar, tá? Quando ela está vivendo o período perinatal. Por exemplo, quando ela descobre o sexo do bebê e o sexo do bebê não é o mesmo que ela queria. Sim, gente, mulheres podem procurar por atendimento, acolhimento emocional neste período pelo fato do sexo do bebê. Eu não sei se você que está assistindo aí, de repente, trabalha na ultrassonografia, né? Ou em unidades de saúde onde ocorra ultrassonografia. Ali a gente precisa acolher as emoções dessas mulheres, porque elas podem sair dali em luto. Por quê? Se ela queria muito uma menina e vem um menino, por exemplo, morreu a menina, tá? Então ela precisa fazer o luto pela menina que ela imaginava, para poder existir espaço e aceitação pelo menino, por exemplo. Mas ela não é obrigada a sair dali feliz e saltitante depois que ela descobre o sexo do bebê e principalmente quando aquele sexo não corresponde ao que ela desejava, ao que ela queria. Então, ela vai vivenciar um período de luto. E a gente precisa estar ali, tá? Prontos para poder acolher essa mulher, por exemplo. Vão existir outras situações também, como, por exemplo, nascimento prematuro. Ninguém pensa em ter bebê para o bebê nascer prematuro. Então, quando o bebê nasce prematuro, é um luto também que esses pais vão ter que enfrentar, tá? Vai ter que ir para casa sem o bebê, vai ter leite e o bebê não vai estar lá. Então, assim, uma série de coisas vão acontecer. Quanto mais prematuro esse bebê nascer, mais tempo, às vezes, esses casais aí vão ter que desenvolver e elaborar esse luto da prematuridade. Se uma mulher sofre violência obstétrica, por exemplo, ela vai ter que elaborar o luto pela violência que ela sofreu. Se a mulher, de repente, ela queria um parto normal e passa por uma cesariana, ela vai ter que fazer o luto do parto normal que ela tinha idealizado. Se ela tinha sonhado em amamentar o bebê e acontece alguma coisa, ela não consegue amamentar o bebê ou começa a ter dificuldades na amamentação, ela vai passar por um luto também. Esses são alguns dos exemplos de luto perinatal, tá? Que eu estou trazendo aqui para vocês, sem de fato existir a morte do bebê. E nós vamos precisar acolher essas emoções também, tá? Precisamos nos sentir seguros e seguras para lidar com essas questões.
Quando o bebê morre, não é só a mulher que passa pelo luto, mas também o homem, os familiares, os amigos do casal. Então, é um outro detalhe importante para quem aí vai trabalhar acolhendo as emoções deste período perinatal. É saber que o filho pode, né, não é só da mulher, é do homem também. Tá? Então, morreu o filho do casal. E não de um do casal, mas do casal. Tá? Importante saber isso. E não descarta, por favor, né? Que a avó tá sofrendo, o avô tá sofrendo, o irmãozinho que estava esperando o irmãozinho mais novo chegar, tá sofrendo. Os amigos próximos do casal estão sofrendo, tá? Porque os amigos, né, se a família já ninguém olha, imagina para os amigos, né? Então alguém precisa olhar, tá? Se nós somos responsáveis por saúde mental da população, precisamos pensar fora da casinha, né? Para além do que a gente acha que deveria ser. Porque a gente acha que quem está de luto é a mãe, só, ponto final. E não é. E não é. Então a gente precisa também olhar principalmente para o pai, para os demais familiares e amigos. Muitos deles também vão passar por este luto. Esse pode, gente, né, o momento de luto ser de muito sofrimento. E nós precisamos estar junto com esses pais, dando apoio, dando suporte, com o nosso respeito, empatia e orientação quando necessário. Não é em todos os casos de luto, né, que quando morre o bebê, que a gente vai precisar fazer alguma orientação, por exemplo. Porque tem, às vezes, a insegurança está nisso. Que orientação eu dou? Às vezes não tem orientação para dar. Às vezes o que a pessoa está precisando é de um apoio emocional, de respeito, de empatia. O nosso papel enquanto profissionais que vamos acolher as emoções de pessoas que acabaram de perder a pessoa mais amada, que é o seu filho, tá? Lembrando disso, tá, gente? Que não importa quando vai acontecer a morte desse bebê, porque às vezes tem gente que acha assim: ah, se estava no primeiro trimestre, ainda não se vinculou direito a esse bebê, sofre menos do que aquela pessoa que o bebê morre já no terceiro trimestre, porque já sabia nome, já tem sexo, né? Já tinha programado uma série de coisas. Não, pessoal, nós não estamos falando aqui de algo que é possível medir o sofrimento. Ah, para um o sofrimento vai ser menor e para outro o sofrimento vai ser maior. Não existe isso em psicologia perinatal. Quando a gente vai acolher uma mulher ou um homem que está em luto pela perda fetal ou pelo aborto espontâneo ou a morte neonatal que aconteceu, aquele não tem a gente não deve falar dói mais ou dói menos. Para muitos, às vezes, aquele primeiro mês, a pessoa acabou de descobrir semana passada a gestação, mas aquele bebê já existia na cabeça daqueles pais há muito tempo atrás, desde criança, quando brincava de boneca e imaginava um dia eu vou me tornar mãe e vou, né, cuidar do fulaninho de tal, às vezes até com nome. E agora ela engravidou do fulaninho de tal, aquele que ela tinha na cabeça dela desde a adolescência, desde a infância. Então, quando morre aquele bebê ali, não é o tempo que vai dizer maior dor ou menor dor, tá? A gente tem que conhecer a história daquele casal, tá certo? Então, uma das primeiras coisas a dizer aqui para você ter segurança, né, é que se você acha que, olha, vai ter menos dor ou mais dor dependendo do momento que acontecer a perda fetal, isso não é verdade. Isso não é verdade, tá bom? Não é nosso papel, enquanto profissionais, tentar fazer os pais se sentirem bem, fazer eles pararem de chorar ou pararem de sofrer. Isso é muito mega, hiper, blaster importante. Porque o que eu sinto aqui
Quando eu recebo mensagens de vocês, perguntas, essas coisas que vocês mandam, né? E-mail, direct, WhatsApp, Telegram, essas coisas todas, eu sinto que vocês se sentem bem inseguros, né? Então, assim, é por isso que eu tô trazendo essa live, porque é uma das lives, assim, que traz maior insegurança, uma das maiores inseguranças para o profissional, que acolhe as emoções. Mas eu sinto que, principalmente, o maior desejo do profissional, quando me pede orientação a respeito disso, é que o profissional gostaria de receber aí informações de como fazer os pais se sentirem bem. Como fazer para eles pararem de chorar e sofrer com aquela morte, né? Então, ponto principal aqui, não é nosso papel tentar fazer os pais se sentirem bem enquanto eles descobriram que o bebê deles, que o filho deles morreu. Não é nosso papel fazer eles pararem de chorar, não é o nosso papel fazer eles pararem de sofrer. Não é o nosso papel, tá? E aí você pode estar pensando, mas então eu deixo eles lá sofrendo, Rafa? A resposta é: claro que não. Você pode oferecer um abraço, você pode oferecer um aperto de mão, uma escuta sem julgamento, aguentar o choro e a dor do paciente. Isso já é intervenção, isso é intervir. Você não precisa chegar ali com uma técnica, né? Que técnica que eu uso, né? Para fazer eles sofrerem menos. Não. Existe emoções básicas e universais. A tristeza é uma delas. Para quem assistiu, né, divertidamente, né, lembra lá, né, da tristeza, da alegria, da raiva, do nojo, da surpresa, né? Essas são emoções básicas e universais. O que isso significa? Que existe na espécie humana em todas as épocas e em todas as culturas, tá? São emoções básicas. Então, em qualquer cultura, em qualquer época, qualquer momento histórico, são emoções que acompanham o ser humano. A tristeza, se ela está incluída aí, é porque ela tem uma função. Ela é importante ser vivida, é importante ser sentida. E a gente vive em uma sociedade que impede as pessoas de ficarem tristes desde criança. Às vezes a criança está triste e o adulto fala: não fica triste, não fica assim, não. Se você chorar, eu vou chorar também. Né? Vamos fazer alguma coisa para você não ficar triste, não. Né? Então, assim, nós nos sentimos muito incomodados com a tristeza do outro. E nós sentimos que é nosso papel tirar a pessoa da tristeza. Então, veja bem, a gente pode sim querer levar as pessoas para passear, para distrair a cabeça, né? A gente pode sim, mas a gente também tem que ter discernimento que existe um período, um momento que é para sofrer, que é para chorar, que é para ficar triste. Se eu estou grávida, descubro que perdi o meu bebê, eu não preciso, dali a alguns minutos, algumas horas, que algum profissional chegue para mim com alguma técnica para me tirar daquele sofrimento, daquela dor. Isso é injusto, isso é cruel, isso é horrível. Eu preciso viver aquele luto, eu preciso chorar, eu preciso sofrer, eu preciso ficar triste. Eu tenho a necessidade, muitas vezes, disso. E não só por alguns minutos ou horas, mas às vezes dias e quiçá alguns meses. E tá tudo bem. Então, é importante que nós, profissionais, né, a gente tenha isso em mente quando a gente vai lidar com casos de luto perinatal. Se a gente está falando de algo recente, algo que aconteceu há poucas horas, poucos dias, nós estamos falando de um período que precisa, o sofrimento ali, a tristeza ali faz parte. É uma emoção que faz parte.
que e faz parte da elaboração do luto, para que essa pessoa possa ter uma vida saudável depois. Para que ela não apresente problemas de saúde mental futuramente. Então, esse espaço, ele deve ser garantido para essas pessoas, tá? Então, nós precisamos validar o sofrimento. Ele existe e precisa ser experienciado, principalmente no ambiente seguro. Se você puder proporcionar esse ambiente seguro, isso já é uma intervenção. Só de você poder proporcionar um ambiente seguro para que aquela pessoa possa sentir a tristeza, né? Vivenciar o luto, isso já é intervenção. Não vai existir nenhuma palavra mágica ou técnica que vá fazer os pais pararem de sofrer. Se você veio nessa live tentando buscar qual é a técnica, qual é a palavra mágica para você utilizar lá com o pai e com a mãe enlutado, você não está no lugar certo. Porque aqui eu ensino ciência, tá? E a ciência é clara. Nós, neste momento, precisamos dar espaço, respeitar este casal, tá? E não, então, aí oferecer alguma técnica que vá tirar eles de um sofrimento que depois vai colocar eles em um problema de saúde mental futuro. Se você está falando para uma mãe que acabou de perder o filho, logo você terá outro, você está cometendo um erro muito sério. Em situações de abortamento e perda fetal, se você não sabe o que dizer, então o melhor a fazer é ficar quietinho, de bico fechado, de boquinha fechada, tá? É importante que a gente não use palavras prontas, frases prontas, que podem muitas vezes trazer vários prejuízos aí para o casal enlutado, tá? É comum que profissionais, querendo acalmar os pais enlutados, digam coisas como: vocês ainda são muito novos, logo, logo vocês terão outro filho. Deus quis assim. Poderia ter acontecido coisa pior. Tem pais que tem que escutar isso, ó. Poderia ter acontecido coisa pior. O que é pior? O que pode ser pior do que perder um filho, né? Chora não, fica triste não. E às vezes até vira para o pai e diz assim para ele: você tem que ser forte agora para poder dar força para ela. Então, assim, isso acontece com muita frequência. Profissionais usando esses tipos de frases, tá? E essa última aí do pai, gente, é incrível, né? Como que as pessoas falam para o pai isso, né? Chegam para ele e falam: olha, agora você vai precisar ser forte, viu? Para poder dar apoio para ela. Ignorando completamente o fato que o filho era dele. Não era só da mulher. Ignorando completamente o fato que aquele homem também é gente. Também se vinculou com aquele bebê. Também está sofrendo. Então, ele não precisa ser forte, tá? Não diga para o pai que ele precisa ser forte para ajudar a mulher. Porque ele não precisa ser forte, tá? Inclusive, essa fala, muitos homens levam a sério e acaba, muitas vezes, desfazendo casamentos. Tem muitos casais que se separam antes de completar um ano da morte do filho. Porque o homem, já que ele tem que ser forte, ele vai para o bar, ele vai para o futebol, ele vai para ambientes e a mulher começa a sentir, parece que ele não está sentindo nada, parece que para ele a vida está continuando igual. Parece que só eu sofro, tá? Mas isso tem a ver com essa nossa cultura, que faz o homem entrar nesse lugar, né, de ser forte
e muitas vezes isso prejudica a relação conjugal do casal, que ambos deveriam estar se apoiando, não um, né, mais do que o outro, mas ambos se apoiando, porque foi o filho de ambos, tá, que veio a falecer. Sei que ao dizer essas coisas, né? Ah, não fica triste, não. Olha, foi melhor assim. Vocês são novos, logo vem outro. Eu sei que dizer isso tudo, a intenção é boa do profissional, mas os efeitos disso podem ser bem desastrosos. Então, não diga isso. Palavras como essas para os pais enlutados, tá? Eles não gostam de ouvir isso, e isso pode trazer briga com Deus. Tem gente que para de ir para a igreja, de tanto escutar, Deus quis assim, tá? Por que Deus quis tirar o meu filho? Então, tem gente que briga mesmo e não para de ter uma religiosidade, por exemplo, tá? Entre outras coisas, né? A pessoa pode vir apresentar problemas de saúde mental futuramente, dependendo do que é falado para ela. Então, gente, o que a gente pode dizer? Como que a gente pode substituir, em vez de ficar falando, fica triste não, logo logo vocês vão ter outro. O que eu posso substituir, então? Que tipo de fala eu posso utilizar? Sinto muito pela sua perda. Eu não faço ideia do que eu posso fazer agora para te ajudar de alguma forma. Então, se precisar de mim para qualquer coisa, pode me procurar no momento que você achar mais adequado. E isso é importante. Na hora que o casal, que a pessoa achar mais adequado, e não no horário que você ali estipulou, por exemplo. Porque tem gente que pensa assim, né? Eu morreu ali, eu sou psicóloga do hospital, então eu preciso ir ali conversar com aqueles pais. Eu preciso. Gente, você não precisa ir lá conversar com os pais. Você precisa ir lá e falar: olha, meu nome é fulano de tal, né? Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga aqui do hospital. Sinto muito pela sua perda, fiquei sabendo. Eu não faço ideia de como eu posso te ajudar nesse momento, mas eu gostaria muito de poder fazer alguma coisa. Então, no momento que vocês quiserem, pode me procurar. Minha sala é no andar X, número tal, que eu vou estar disposta ali. Se eu não estiver ali, alguém já me aciona, já me liga. Eu estou com o celular aqui para poder ir acolher vocês no que vocês precisarem. É isso, gente. É isso. Não é para falar nada, não é para fazer intervenção, não é para, sei lá. Entende? É isso. É se colocar ali de forma respeitosa. Validar o sofrimento deles, dar espaço para que eles possam sofrer, às vezes, só os dois, para depois procurarem você. Você não tem que obrigar eles a falarem naquela hora. Certo? Então dá um tempo. Se eles quiserem, eles vão procurar. E se eles não quiserem, tá tudo bem. Respeitar o desejo de cada pessoa, de cada casal. Tem pessoas que vão querer falar sobre o sofrimento, tem pessoas que não vão querer, tá? E nós precisamos, então, estar atento a isso. E quando não é no hospital, Rafa, mas o atendimento é na clínica? Então, você vai poder dizer que sente muito, né, para a cliente quando ela chega lá na sua clínica, né? Vamos supor que já tenha passado 1 mês, 2 meses do aborto, né? Então, lá não é lá no hospital, mas ela vai lá na sua clínica para poder falar sobre o luto que está vivenciando. Então, você pode dizer, olha, eu sinto muito, e você incentiva a sua cliente a falar sobre a perda. Como foi? Quando foi? O que ela sentiu? E isso aqui, gente, é importante porque, como o profissional fica inseguro em receber essas questões lá na clínica, quando ele recebe, então, ele fica sem saber o que fazer, ele fica inseguro, né? E aí, nessa insegurança, faz com que o próprio profissional desvie a conversa. Eu já vi isso várias vezes em supervisão. O próprio profissional desviando, fugindo da conversa. Então, teve uma vez que a cliente chegou, né, para fazer a queixa sobre luto, né? Então, assim, olha, eu vim aqui, minha queixa é sobre luto, né? Perdi um bebê, assim, assim, assado. Na sessão seguinte, essa pessoa não falou mais sobre o luto, ela falou de outras coisas.
E a psicóloga achou melhor não voltar a tocar no assunto para não fazer aquela mulher sofrer, tá? A intenção, olha só, é boa, né? Tipo, se ela não trouxe, eu vou respeitar, né? O dia que ela quiser trazer de novo, ela traz. Só que por detrás dessa fala do psicólogo, né, ou do psicoterapeuta, o dia que ela quiser trazer de novo, ela traz, existe aí um terapeuta inseguro em estar atendendo esse caso. Então, ele não está fazendo o que é melhor para a cliente, ele está fazendo o que é melhor para ele, tá? Então, o meu papel aqui é mostrar para vocês o caminho. Então, não caia nessa armadilha, tá? O correto é você incentivar. Se a pessoa chegou com essa queixa, é essa queixa que deve ser trabalhada. Talvez a cliente tenha mudado de assunto porque percebeu que o psicólogo ficou desconfortável. E aí a própria cliente tentou, né, numa próxima sessão, fazer diferente. Mas é nosso papel, então, poder ter aquele espaço para ela falar. Gente, essas pessoas, elas não conseguem falar sobre a perda com ninguém. Elas às vezes vão falar com a mãe, com o pai, com uma irmã, sei lá, com algum familiar. E aí eles começam a mudar, começam a fazer uma brincadeirinha, começam a fugir do assunto. E aí aquela pessoa, ela fica sem poder falar. E muitas vezes aquela pessoa, ela quer falar, não só porque ela está sofrendo com o assunto, mas porque ela quer manter vivo na lembrança aquele ente da família, que é alguém da família. Às vezes a necessidade de falar é só para manter vivo, lembrar, gente, ó, morreu, mas existiu, tá? Né? Então, às vezes é isso, é falar, é poder anunciar e dizer, existiu alguém nessa família, mesmo que esse alguém nessa família ficou por pouco tempo, mas ele existe, tem o seu lugar aqui. Então, a gente precisa, tá? Cuidar deste espaço para que não aconteça a mesma coisa que acontece lá na casa dela, quando ela quer falar com a amiga, quando ela quer falar com alguém, esse alguém desvia do assunto. Então, lá na clínica, quando ela te procura para falar sobre isso, então vamos falar sobre isso. Vamos aguentar. Sabe, se você não está conseguindo, encaminha para um outro profissional, vá fazer a sua própria terapia, vá fazer supervisão, tá? Se você não aguenta sustentar essa angústia, se você não consegue ser suporte, porque o profissional que vai trabalhar com essas questões emocionais, de mães enlutadas, de pais enlutados, precisa ser capaz de sustentar, tá? De aguentar o sofrimento e de falar, de ouvir, tá? Porque aquela pessoa ela precisa falar. É a cura pela fala, né? Então ela precisa falar. E quanto mais ela fala, mais ela consegue elaborar o luto. Quanto mais ela fala, mais ela consegue elaborar o luto. Então esteja pronta aí para aguentar o sofrimento, não interrompa o choro, deixa chorar o quanto for necessário. Se você fizer essas coisas, poderá conseguir melhor resultado no acolhimento ao luto materno no hospital. Então, vamos falar agora do hospital. No hospital em que você trabalha, se você que está aí assistindo a live trabalha em algum hospital, existe essas boas práticas para auxiliar no luto dos pais que perderam seus bebês? Vou falar para vocês agora quais são essas boas práticas e você me diz, tá? Se no hospital em que você trabalha existem essas boas práticas ou não. Quando em casos de abortamento, tá? Não julgue a mulher. Infelizmente, mulheres que estão em processo de abortamento, elas vão para o hospital e se ela for adolescente ou se ela for negra, existe uma chance estatisticamente comprovada em estudos científicos de que muitas vezes ela vai ser maltratada, porque os profissionais acreditam que ela tentou um aborto provocado, não conseguiu de alguma forma e vai tentar
concluir ali no hospital, tá? Situações assim. Quem trabalha em hospital já deve ter presenciado esse tipo de preconceito e discriminação, tá? Então, as principais vítimas de violência nessa hora são adolescentes e mulheres negras, tá? Que elas estão sofrendo um abortamento espontâneo e são tratadas ali muitas vezes como alguém que estava provocando o aborto, tá? Então, isso é um detalhe importante de ser falado aqui e da gente então ficar atento para que não deixe que esse tipo de situação de preconceito, de opressão aconteça nos espaços em que a gente trabalha, tá? Não menospreze, então, o sofrimento da mulher pelo tempo de gestação. No hospital, é comum também que os profissionais, eles menosprezem ali. Se ela acabou de descobrir, né, a gestação e já abortou, ela está sofrendo menos. Mas se ela, né, já está lá no finalzinho da gravidez, ela está sofrendo mais. Não, pessoal, às vezes as enfermeiras, outros profissionais ali dentro do hospital, às vezes até o próprio psicólogo que não tem esse tipo de orientação e informação, pode passar pela cabeça isso, tá? E não é. Acabei de dizer para vocês, né, um pouquinho antes, que o sofrimento, ele pode ser igual, mesmo que a mulher acabou de descobrir que estava grávida e veio a perder, tá? Porque é um bebê que existe há muito tempo já na cabeça desse casal, por exemplo. Uma coisa que é ruim de se fazer também é quando você vai, faz ali, né, o procedimento de retirada do feto, alguma coisa assim nesse sentido, e joga esse produto, né, chamado de produto, o feto ali, o embrião e tal, num saco de lixo. Aí você coloca ali no saco de lixo. Então, as mulheres, elas ficam desesperadas, elas ficam com aquela imagem para o resto da vida, muitas vezes com depressão para o resto da vida, por conta dessa imagem, tá? Colocaram o meu filho num saco de lixo, jogaram o meu filho num saco de lixo. Isso é forte, isso é pesado demais. Então, se você trabalha em um hospital, tenta humanizar isso, não deixa isso acontecer, tá? Porque os efeitos são traumáticos demais para uma mulher numa situação dessa, tá? E chega para gente muitos relatos de mulheres que vão procurar depois a dificuldade de elaboração do luto por conta disso, tá? Acreditar, né, que jogaram o bebê no lixo, certo? Evite deixar a mulher em quartos em que outras mulheres acabaram de ter bebê, tá? Então, isso é cruel também. A mulher acabou de perder o bebê e aí ela vai para uma sala em que tem mulheres que acabaram de ter bebê. Então, assim, o hospital ele precisa dar uma adaptada aí para que isso não aconteça. Isso não é humano. E isso infelizmente, é promover adoecimento mental para aquela mulher, tá? É uma situação realmente extremamente muito delicada. Então, a gente precisa cuidar o máximo que a gente puder. A própria mulher que está com o bebê no colo, ela fica desconfortável em saber que ela está ali com o bebê dela, ela não consegue nem se sentir tão feliz ali porque ela não quer mostrar para outra que está chorando do lado que o filho morreu. É injusto, é cruel, é triste isso, tá? Então, se for possível manejar isso dentro do hospital, maneje, rearranje para que isso não aconteça. Quando em casos de perda fetal, tá? Quando aqui eu falei de casos, né, de aborto espontâneo, mas quando em caso de perda fetal, tá? Então descubra, né, se já sabia o sexo do bebê, se o bebê já tinha nome. Chame o bebê pelo nome, tá? Que eles iam dar para esse bebê, principalmente para que esses pais, quando eles tiverem um outro bebê, aquele bebê seja um outro bebê e não o mesmo. Então, vamos supor, o bebê se chamava Rafaela. E aí, a Rafaela morreu, né? Então, vamos falar a Rafaela. A Rafaela. O que você imaginou da Rafaela, né? E tudo mais, fala.
Porque quando essa pessoa engravidar de novo, diminui os riscos dela engravidar de uma menina e ela falar, né? Essa aqui vai se chamar Rafaela, quer dizer, uma vai ter que substituir a irmã morta, tá? Então, isso pode trazer consequências psicológicas aí para essa criança e tudo mais, para essa relação mãe-bebê, mãe-filha, tá? Então, chame o bebê pelo nome, caso já tenha. Possibilite aos pais um momento com o bebê que morreu. Se for possível, permita, sim, que os pais vejam esse bebê, segurem esse bebê, tá? Que eles possam ver o bebê morto. Tem profissionais que às vezes ficam com medo de que os pais vejam o bebê morto. Ver o bebê morto pode ser muito bom para a elaboração do luto, tá? Para ser um luto menos traumático. Então, permita que eles possam ver o rostinho do filho deles, tá? Nestes casos, quando é possível, claro. Se a família falar que não quer ver, respeite, não obrigue, tá? Tem alguns profissionais que, ao escutarem, né, que os pais precisam ver o rosto do bebê, assim, eles entendem que precisa e obriga. Gente, não obriga nada, tá? Então, se eles não quiserem ver, não obriga. Só que aí, o que eu aconselho? Aconselho que você, enquanto profissional, tire uma foto desse bebê e guarde. Porque se futuramente esses pais se arrependerem de não terem visto um bebê naquela hora, pelo menos tem a foto. Tem gente que chega na nossa clínica falando: olha, meu bebê morreu, me ofereceram para ver, na hora eu falei que não, e hoje eu me arrependo muito. Hoje eu fico com fantasias, fico imaginando, eu fico angustiada porque eu não sei o rosto do meu bebê e isso me traz angústia, me traz sofrimento hoje, tá? Meses, anos depois da criança do fato do aborto, né, ter acontecido, tá? Da perda fetal ter acontecido. Então, tira uma fotinha, deixa ali, tá? E diga para os pais: olha, tudo bem, é seu direito, mas eu tirei uma foto. Se daqui a algum tempo você achar que gostaria de ver, é só me procurar que eu te dou a foto vai ser sua, tá? Guarde pedaços de cabelo, de unha, coloca num plastiquinho, numa caixinha, para recordação dos pais do filho, tá? Então, fazer essa caixinha, né, de lembranças, marca do pezinho, né, com carimbinho, são coisas que podem ajudar no processo de elaboração do luto também. Então, ali dentro do hospital, se puder fazer essas coisas, ajuda a humanizar mais esse acolhimento e ajuda a diminuir as chances de um luto, né, mais pesado, demorado, né, que possa trazer problemas de saúde mental futuro. Se você for apresentar o feto aos pais, tá? Se os pais falarem, quero ver essa criança. Então, apresente esse feto morto como um bebê. O que isso significa? Coloca o pagãozinho, coloca a touquinha, coloca a meinha, coloca a luvinha, coloca a fraldinha e leva como um bebê para os pais. É como, né? Os pais eles estão esperando o filho deles. É humano você poder fazer isso, tá? Poder apresentar o filho querido deles ali como um bebê, para eles guardarem aquela imagem, né? Com algo positivo. Guardar a imagem do filho como algo positivo. Então, se puderem, né, fazer isso, seria também aconselhado. Rafaela, mas é difícil realizar essas coisas em ambiente hospitalar. Eu sei que pode ser difícil, mas difícil não significa impossível. E se todos tiverem boa vontade e se organizar, dá certo, tá? Por mais que a gente faça um passo e depois outro, dá certo. Muitas hospitais, maternidades estão já se adequando, tá? Para receber dessa forma, para ajudar
né, humanizar mais essa perda e facilitar o processo de luto dos pais. Então, conclusão dessa live. Quais são as dicas para os profissionais poderem se sentir mais seguros no acolhimento ao luto materno? Dê espaço para os pais, familiares e amigos chorarem. Dê espaço para eles sofrerem. Dê espaço para eles viverem as emoções que devem ser sentidas nessa hora, tá? Eu espero que agora você se sinta mais seguro para fazer isso, porque às vezes você estava pensando, né, imaginando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pronto. Então, olha só, não precisa, dá espaço para eles. Não fale coisas só por falar. Isso pode ser prejudicial para a saúde mental dos pais. Se não souber o que falar, o silêncio é a melhor intervenção que você pode fazer. Tente organizar os espaços hospitalar para ser um espaço que gere proteção aos pais neste momento. E não um local de risco para desencadear alterações emocionais significativas, tá? Então, eu espero que com essa live você tenha agora, né, motivos para se sentir mais seguro, mais segura, para acolher as questões aí de luto materno. Só para a gente finalizar, são cerca de 15 a 20% das gestações que vão terminar em aborto ou perda fetal. Gente, a gente está de 100%, né? 20% é muita coisa. 20% é muito. De 15 a 20% das gestações não vão ter um final feliz. De 15 a 20% das gestações, elas serão interrompidas por aborto espontâneo ou perda fetal, e é um número muito elevado. Por isso, é extremamente importante que qualquer profissional que vá trabalhar com essas questões tenha um mínimo de conhecimento a respeito, né, de como acolher de forma humanizada este momento tão delicado da vida desses pais. Então, nós, com responsabilidade e segurança sobre as ações, né, que vamos escolher fazer, sempre devemos nos pautar na ciência, e não em achismos, em crenças, mas no conhecimento científico. E você está gostando? Se você está gostando dessas lives, do que você está aprendendo aqui, eu quero aproveitar e te convidar também para participar do nosso canal no Telegram, chamado Psi por um Mundo Melhor. Neste canal, todos os dias, eu posto conteúdos relevantes sobre psicologia perinatal, sobre saúde mental materna para profissionais. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira. É gratuito, você não paga nada, tá? Aqui, essas lives, elas estão acontecendo de forma preparatória para o nosso mini curso de segurança no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto, tá? Então, são 2 semanas de live todos os dias, 2 lives, umas 10 da manhã e umas 5 horas da tarde sempre. Mas essas lives, né? Elas servem para te preparar, para te aquecer, para que você não chegue tão cru lá no nosso evento que vai acontecer nos dias 3, 5 e 7 de outubro, tá? Então, tem esse canal no Telegram que é 360 dias, né? É o ano inteiro, ele não é só no momento preparatório. Você entra lá, mesmo depois que acabar aqui essa maratona de lives, lá os conteúdos vão continuar, tá? Assim como a gente distribui vários conteúdos para vocês também no nosso Instagram, no nosso YouTube, Facebook, todos os lugares aí que a gente tem, são vários, né? LinkedIn, nem sei mais onde, tá? Então, nós temos vários espaços aí para falar com vocês. Então, aprendam, vão lá, sigam, é tudo gratuito. Inclusive, o mini curso de segurança no atendimento emocional a gestantes e mulheres no pós-parto é gratuito, você não paga nada, tá? Se você ainda não fez a inscrição para participar deste evento, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga gratuita,
Tá aparecendo aqui o link para vocês, mater.link. Digita lá mater.link, vai aparecer uma página para você deixar o seu nome e e-mail, e lá, então, você já fez a sua inscrição, já está cadastrado, vai chegar e-mail para você, vai chegar um convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vai lá, participa, entra. Esse evento vai ser maravilhoso, tá? Se você está gostando do que você está aprendendo aqui, você vai amar o que você vai ver nesse evento, tá? O evento é o motivo principal de eu estar fazendo essas lives aqui. Porque é lá que eu vou entregar o ouro, não é aqui. É lá no mini curso que o ouro será entregue. Então, se você quer ganhar o ouro, não perca de jeito nenhum o nosso mini curso. Tá certo? E para você que quer receber conteúdos diários e ainda não entrou no nosso canal do Telegram, entra lá, mater.link/canal. Para quem está assistindo aí do Facebook, do YouTube, tá aparecendo aqui debaixo também. mater.link/canal para você entrar gratuitamente no nosso canal do Telegram, onde todos os dias eu posto um conteúdo lá para vocês, ok? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Amanhã eu volto às 10 horas da manhã com o programa Pergunte para Rafa. O que é o programa Pergunte para Rafa? É o momento em que você pode fazer as suas perguntas para mim, tá? Então, qual é a sua dúvida sobre qualquer uma das lives que eu fiz hoje? Ou se você tem alguma dúvida de psicologia perinatal, de saúde mental materna, corre amanhã às 10 horas para a live e me faça a pergunta que eu vou responder para você, ok? Então, te espero amanhã às 10 horas. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.